Salve Maria, vamos aqui agora para o capítulo 4, né? Iniciando novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para quem quiser deixar perguntas, né? Tem um formulário no grupo do WhatsApp, né? Naquele site. Vamos agora para o capítulo 4. A Virgem Escuta ou a comentário. perfeita consagração a Jesus Cristo. A mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois que Maria é de todas as criaturas a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que todas as devoções, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e que quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada. Aqui, ó. Toda a perfeição consiste em sermos conforme Jesus Cristo. É isso. A perfeição é ser conforme Jesus Cristo. E nos unirmos e consagrarmos a Ele. Por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida, aquela que nos conforma, né, nos une, nos consagra mais perfeitamente a Jesus. É a consagração que nos faz mais semelhante a Jesus. Ora, de todas as criaturas, a Maria é a que é mais conforme a Jesus. Tem alguma dúvida? Até em meio aos protestantes, isso aqui é evidente, que Maria é a pessoa que ela é mais conforme a Jesus, porque Maria foi escolhida para ser mãe de Deus, né? Então não tem lógica de Deus escolher alguém para ser sua mãe que gerou o Jesus Cristo, Filho de Deus, e não seja conforme a ele, né? Então, por conseguinte, então em sequência, a devoção que, dentre todas as que tem, a que melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é a obra perfeita. É aquela que viveu conforme Jesus Cristo. E por meio dela, como a gente já viu no tratado anteriormente, né, nos capítulos anteriores, que a Virgem Maria foi a porta que Jesus veio até nós. E também ela é a porta que nos gera para Cristo. Então ela é conforme a que nos ajuda a seguir o caminho de Jesus, porque ela seguiu. Então ela é o exemplo, a forma que Deus quer usar para nos santificar. Estará É a o que Jesus está dizendo aqui no tratado. Cristo. Eis porque a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que eu ensino, ou, por outra, uma Entendeu? perfeita renovação dos São votos. Luís falando que é isso que consiste. Então, a devoção do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria é nos fazer semelhantes a Jesus, em prática, em vivência, em fé, como a Virgem Maria é. Nem na igreja ensina, né? A primeira cristã foi a Virgem Maria, a primeira que acreditou foi a Virgem Maria, a primeira que seguiu foi a Virgem Maria. Então ela é o exemplo perfeito de como seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo que devemos imitar. A Virgem Maria é a primeira que seguiu esse modelo perfeitamente. E ela que nos ajuda a seguir Jesus Cristo, entendeu? Quando a gente entende isso, é muito simples, gente. Que aí acaba toda essa questão de idolatria, né? A Virgem Maria nos ajuda a seguir o Salvador. Quem nos salva é Jesus. Pronto, acabou. É Jesus que nos salva. Sim, é Ele. E é isso que a Virgem Maria quer, nos levar ao Salvador. Pronto, acabou. Ela que sabe o caminho. Ela que viveu esse caminho. Então é ela que nos leva. Pronto. Simples assim. Então para que renegar? Né? Para que falar mal da mãe de Jesus? Para que não seguir esse caminho? Por isso que o demônio quer tirar esse caminho de nós. Porque aí fica muito mais difícil a gente seguir Jesus. Simples assim. E promessas do Santo Batismo. Artigo 1º. Aí, ó, outra coisa importante. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver se vai acontecer. Quanto mais uma alma for consagrada a Maria, tanto mais será Jesus. Porque, como a gente tinha falado no outro vídeo, não tem jeito de separar Maria de Jesus. Sempre a Virgem Maria é mãe de Jesus. E nisto consiste a devoção que ensina. Por outras palavras, consiste numa
perfeita inovação dos votos e promessas do Santo Batismo. São Luís vai falar aqui o que a gente promete, né, o nosso padrinho quando a gente é bebê e a gente renova na crisma, qual que é a promessa que a gente faz quando a gente é batizado. Aí tá lá, crer em Jesus e renunciar às obras do maligno. E essa consagração é para isso. Ele fala que não é nada mais nada menos, mas é com o auxílio da Virgem Maria. Uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. Aí lembra que a gente falou que é uma devoção certa, correta. É uma devoção que nos leva a Cristo. Então, quando diz aqui, consagrar totalmente a Virgem Maria, o que é essa devoção? Que ela nos leva totalmente a Jesus. Então, a devoção certa não tem erro. Eu vou à Virgem Maria para que ela me leve até Jesus. O fim último é Jesus. Eu estou pedindo ajuda de quem é a mãe do Senhor. Então não tem erro, gente. Não tem grilo, não tem tomada de posição, né? Não tem essa, né? Como vai dizer outras vezes, né? A lua não fica com ciúme, ou melhor, o sol não fica com ciúme do brilho da lua, porque o brilho que a lua tem vem do sol. Do mesmo jeito que Jesus, Deus não fica com ciúme das graças que tem a Virgem Maria, porque foi Ele mesmo que colocou para ela servir a Deus salvando os filhos. O que é salvando? Trazendo os filhos perdidos a Cristo. Acabou. Entendeu? Tô muito assim direto, porque é muito simples, gente, de compreender. Então não tem idolatria, não tem tomar de lugar. Então isso não existe. Tipo, é calúnia que dizem, né? A Virgem Maria quer tomar o lugar de Jesus, que Jesus é o primeiro. E ele que instituiu ela, mãe dele próprio e nossa mãe, para nos ajudar. Então é missão que o próprio Deus deu à Virgem Maria. E ela está cumprindo. É preciso dar-lhe, primeiro, nosso corpo com todos os seus membros e sentidos. Segundo, nossa alma com todas as suas potências. Terceiro, nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros. Não. Aqui o São Luís vai falando porque que essa consagração é diferente de todas as outras. Porque a gente entrega tudo. Nas outras, né, ele vai falar aqui, a gente entrega às vezes um período, algumas orações, essa não. A gente consagra tudo, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens materiais, bens espirituais. Para que tudo seja, a gente entrega a Virgem Maria, para que ela direcione a nossa vida inteira para Deus, para a gente seguir um caminho correto de santidade, que é o caminho que a Virgem Maria trilhou e quer nos levar nisso. O que a Virgem Maria faz? A primeira seguidora de Jesus foi ela. Então, ela nos ensina como seguir o que Jesus nos ensinou. A devoção é isso. É isso que serve a devoção. Nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Numa palavra, tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo o que, no porvir, poderemos ter na ordem da natureza, da graça e da glória. E isto é uma consagração total a Deus pelas mãos da Virgem Maria. Falou ali, ó, tudo na ordem material e na ordem espiritual, da graça. Então a gente consagra tudo a Jesus, né? Sem nenhuma reserva, sem a reserva sequer de R$1, de um cabelo, da menor boa ação, para toda a eternidade, sem pretender nem esperar a mínima recompensa de sua oferenda e de seu serviço, a não ser... viu, sem interesse, né? O que é o escravo? O escravo é a minha vida do meu dono. É isso. Agora, o que tem interesse, não. Vou dar isso aqui, ó. Vou dar esse tempo para Deus, porque aí ele vai me salvar. E aí ele vai me dar um dinheiro. Então, eu vou fazer isso para eu ganhar. Isso é o devoto interesseiro, lembra? É o que ele só quer alguma coisa, de uma doença, um dinheiro, depois ele vai fazer o que quiser. Ele seguir a vida de pecado, entendeu? Mas naquele momento é isso. E aqui não. Olha, eu entrego para Deus porque eu sei que Deus é o maior tesouro, o que tem de melhor na vida que possa existir é Deus. Então, tudo é Deus, porque eu quero viver com Deus. Hoje eu tô muito a honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela, mesmo que esta amável Senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e reconhecida das criaturas. Viu? Mesmo que, falando que Nossa Senhora não fosse grata ou não fosse retribuir, que até vai dizer outra parte,
retribui 100 vezes mais do pouco que a gente entrega, mesmo assim é para a gente entregar sem querer algo em troca. Mas aqui está dizendo que Deus é muito bom, então no pouco que a gente dá, Deus retribui muito, 1000 vezes mais. Só que a gente não pode ser interesseiro. Por que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Entendeu? Ele é bom. Não é porque a gente merece. É porque Deus é bom. Então a gente aprende a ser bom com Deus. Então, Senhor, toma o que eu tenho, né, porque o Senhor sabe pegar melhor, e o que eu tenho o Senhor que me deu, eu consagro a vós. E Deus retribui 1000 vezes mais. E a gente só agradece a Deus pela bondade de Deus. Então Deus está nos ensinando aqui humildade e louvor a Ele. Né, porque Deus é bom. E Deus quer que a gente seja bom. Quer ser de santos como Deus é santo. Ou seja, imitadores de Cristo. Importa notar Maria aqui foi, duas coisas que há nas boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito, ou o valor satisfatório ou impetratório e o valor meritório. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devida pelo pecado ou em que obtém alguma nova graça. O valor meritório ou mérito é uma boa ação enquanto merece a graça e a glória eterna. Ora, nesta... Aqui, ó. O valor satisfatório, vamos dizer que isso aqui é o pagar uma pena, né? Impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena é o que você tem que pagar devido pelo pecado, ou em alcançar uma nova graça. Digamos assim, é um esforço. Valor satisfatório é um valor que você faz para pagar uma dívida de um pecado ou em ação de uma graça. É meio complicado explicar isso, para quem às vezes não tem muita assim, noção do mundo espiritual, né, que Jesus faz, né. Mas o satisfatório interpretatório é o que a gente reza pelas almas do purgatório, né. Ou então, às vezes, uma penitência que a gente fez por um pecado, essa que seria igual a penitência que o padre dá quando a gente confessa, né. Por exemplo, assim, a pessoa roubou, você roubou lá, desviou o dinheiro da empresa, R$ 1.000. O que é a penitência? Eu tenho que devolver, certo? Mas, eu não consigo devolver o dinheiro, porque já gastou, não tem, o que eu faço? Então o padre fala, então você ajude uma instituição de caridade por tantos meses, em reparação desse pecado que você fez. Então é para pagar a pena, certo? Pelo mal que você fez, né? O correto seria devolver. Então a pena seria, vai devolver, vai passar a humilhação da vergonha que você fez, né? Do crime, né? Mas você vai receber de Deus o perdão, porque você confessou a Deus e você reparou o mal. Então, o valor satisfatório é isso, que satisfaz um mal que você fez. Ou, aqui interpretatório, por uma graça que você alcançou. Então, por exemplo, igual eu falei da outra vez, que tem a devoção dos 5 sábados. Você comunga 5 sábados seguidos, pedindo a reparação das ofensas feitas a Nossa Senhora. Então você alcançou uma graça. Depois de 5 meses, que você foi no primeiro sábado, você recebe uma graça. Então isso foi um valor satisfatório. Não sei se deu para compreender, mas é mais ou menos isso. É também que a gente reza pelas almas do purgatório, né? A gente oferece uma Santa Missa em expiação do tempo que ela está no purgatório. Então esse é o valor satisfatório. Agora o valor meritório, vamos ver a explicação. Nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório, impetratório e meritório, ou, por outra, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhe nossos méritos, nossas graças e nossas virtudes, não para comunicá-los a outrem, porque nossos méritos, graças e virtudes... As palavras são muito difíceis de entender, mas vamos ver aqui, o valor meritório é o mérito. Consiste em uma boa ação que merece a graça e a glória eterna. Por exemplo, quando você faz uma caridade, Deus te agrada. Deus se agrada de... Você faz uma caridade, Deus fica feliz de retribuir a graça a você e a pessoa. Então esse é valor meritório. Por exemplo, você fez uma boa ação. Você, de bom coração,
alimentou alguém que não tinha como comer naquele dia. Então Deus fica feliz com a sua boa ação. Então você recebe uma graça nessa e na outra. Outro exemplo muito bom. Quando você vai pedir perdão para uma pessoa e a pessoa não te perdoa, você recebe duas graças. Primeiro, você recebe uma graça porque você foi pedir perdão do mal que você fez, e a graça que a pessoa ia receber por te perdoar, como ela não quis perdoar, a graça que ia para ela vem para você. Então você recebe duas graças, você teve dois méritos, né? Um mérito de pedir perdão de um erro que você fez, então você admite seu erro e pedir perdão, e você recebe outra graça que a pessoa, se ela te perdoasse, ela também ia receber uma graça. Que Deus fala, né? Lá no Jesus, quando reza o Pai Nosso, né? Aqueles que perdoarem serão perdoados. Os que não perdoarem não serão. Então, a pessoa que arrependeu foi pedir perdão, recebeu uma graça. A outra pessoa, se ela perdoasse, ela ia receber também o perdão de Deus, porque ela deu perdão ao outro. Entendeu? Então, mas quando a pessoa não perdoa, quem está pedindo perdão recebe duas graças. Então, sempre quando você fez alguma coisa, se desculpe, peça perdão e, principal, corrija o que você fez, né? Não adianta nada você falar que roubou a pessoa, pedir desculpa e ficar com o dinheiro do roubo. Que loucura que é essa, né? Não, você devolve, fala aqui, ó, desculpa, tô arrependido, tá aqui, ó, o que eu roubei de você. Eu fiz isso, fiz errado, me pedi perdão pra você e perdão a Deus, me desculpe. Se a pessoa te perdoar, ela recebe um perdão de Deus. Se ela não te perdoar, você recebe duas graças. Então sempre é bom perdoar, né? Porque é graças que vêm do céu, né? Quando a gente não recebe essas graças, a gente tá, como diz assim, que nem todo dinheiro de roubo é um dinheiro maldito, né? Como diz, é um dinheiro amaldiçoado mesmo, porque ele veio de uma obra ruim, né? Que é um roubo, né? Tantas coisas piores. Então a pessoa fica maldita com aquela coisa mesmo, né? Então a bênção de Deus vem quando vem o perdão, a reconciliação. Deus não quer a destruição, Ele quer a salvação. Então, Ele quer que eu e você nos arrependamos, não que nós morramos no pecado, que aí é condenação. A gente vai para o inferno. Deus não quer, Deus quer que a gente se converta, mas então a gente precisa mudar. E aí passa pela humilhação, na confissão do erro, mas essa humilhação é melhor porque muda o nosso coração. Né? Não adianta nada esconder uma chaga, um machucado de pecado, porque ele vai estar ali, né? Nos leva à morte. Então, continuando. Virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis. Só Jesus Cristo, fazendo-se nosso penhor diante de seu Pai, pôde comunicar nos seus méritos. Mas, para nulos conservar, aumentar e encarecer, como diria... Aí, ó, falou do mérito de Jesus. Qual que foi o mérito de Jesus? Ele veio como homem, não pecou, nos ensinou tudo o que tinha que ensinar, nos ensinou a rezar, e o mérito maior foi ele dar o seu corpo, sangue, alma, né, divindade, morrendo na cruz por nós. Então, qual que foi o mérito da cruz de Jesus, a nossa salvação? Tudo que ele passou na cruz foi para nos salvar, por isso a gente já salvou, Jesus já pagou, certo? Então, é o mérito dele, o que ele alcançou com o mérito dele na nossa salvação. Iremos ainda, conforme número 146 e os seguintes. Damos-lhe nossas satisfações para que elas comunique a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus. Daí segue, primeiro, que por esta devoção damos a Jesus Cristo do modo mais perfeito, pois que o fazemos pelas mãos de Maria, tudo o que lhe podemos dar, e muito mais que por outras devoções pelas quais lhe damos uma parte de nosso tempo ou de nossas boas obras, ou uma parte de nossas satisfações e mortificações. Uma parte ali que falou, né? Essa oração pela mão de Maria, agradar muito a Deus, eu vou desenhar, é bem simples assim, ó. A gente, por exemplo, tem a nossa oração que vai direto para Deus. Uma coisa é a gente, pecador, falho, rezando. Outra coisa, quando a gente pede a intercessão de Maria, a gente pede que ela reze por nós. Então é assim, a gente reza, aí Maria pega a nossa oração e leva a Jesus. E aí por que essa oração é mais agradável a Deus? Porque Deus está recebendo de que a Virgem Maria também tem méritos diante de Deus. Que é o mérito dela ser essa mulher de fé, que não pecou, que aceitou a Deus e também ficou fiel até o fim e continua.
Então, quando ela intercede, Deus escuta a oração dela rezando pela nossa. Então, a nossa oração é santificada pela intercessão de Maria. Então, olha a diferença, né? Da gente rezando direto para Deus, aí é nosso mérito. Qual mérito não tem? Nenhum. É o mérito de um esterco lá na planta, do adubo, né? E da Virgem Maria não, da alma perfumada que Deus quis morar no ventre dela, né? Receber a carne que veio dela, o sangue que veio dela, porque ela agradou a Deus, a humilde Santa Maria, Santíssima Virgem Maria. Então essa é a diferença, né? E pedir intercessão, né? Eu vou usar um exemplo muito legal, né? Muito legal mesmo. Se vocês conhecem o Yudi do Bom Dia e Companhia, que ele apresentou, ele tem uma ligação forte com o Silvio Santos, sabe? Ele conhece. Aí ele usou essa expressão, pra que eu vou pedir para outra pessoa falar para mim pelo Silvio Santos se eu posso ir falar com ele? Ele tá falando, criticando a intercessão dos santos, né? Ele falou, não, eu posso falar com o Silvio Santos, por exemplo, a pedir aumento, para que eu vou pedir para outra pessoa? Aí eu usei um exemplo, por exemplo, uma coisa é o Yudi pedir aumento para ele, o Silvio Santos. O Silvio Santos pode falar não ou sim para a coisa dele. Mas outra coisa, imagina se o Yudi vai até a esposa do Silvio Santos. E a esposa do Silvio Santos chega no Silvio e fala, Silvio, o Yudi lá tal, ele trabalha lá, você podia dar um aumento? Olha a diferença. Uma coisa é o Silvio Santos atender o pedido do Yudi, né? Outra coisa é o Silvio Santos atender um pedido da esposa dele, que está com ele a vida inteira. Se vocês não verem que tem peso essa diferença, vocês também não vão ver a diferença da nossa oração e da Virgem Maria rezando a Deus, entendeu? Então, ele usou um exemplo que é mais ou menos isso. Uma coisa é ele pedir aumento. Outra coisa é ele pedir para a esposa do Silvio pedir aumento para ele. Vai ter muita diferença na resposta que o Silvio Santos vai dar, né? Que é uma pessoa que convive com ele, e ele às vezes atende o pedido do Yudi para agradar a esposa que está pedindo. E é o que acontece com Deus aqui. Ele atende a nossa oração em mérito dos pedidos da Virgem Maria. Então, logo, por isso que Deus fez de propósito isso. Deixou a Virgem Maria para nos ajudar a sermos salvos por Jesus. Entendeu? Então, é muita misericórdia. É muita misericórdia. E é só orgulhoso que perde. Entendeu? E aí é ponto para o inimigo. Porque é mais fácil ele fazer a gente nos perder. Por isso que o inimigo teme a Virgem Maria, né? Que a Virgem Maria ajuda muito o Cristo a salvar as almas, e Jesus na Eucaristia. Né? Então, a gente vê que nos afastar de Maria é obra, sim, do maligno. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras dia a dia. E isto não se faz nem mesmo numa ordem religiosa. Nestas, consagram-se a Deus os bens de fortuna, pelo voto de pobreza, os bens do corpo, pelo voto de castidade, a vontade própria, pelo voto de obediência, e às vezes a liberdade do corpo, pelo voto de clausura. Não se lhe dá, porém, a liberdade ou o direito que temos de dispor de nossas boas obras, nem se renuncia tanto como se pode ao que o cristão tem de mais precioso e caro, seus méritos e satisfações. Segundo, uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus Cristo por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo o que sofre, tudo o que pensa, diz e faz de bem pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho. Então, nessa consagração a gente entrega tudo, as boas ações e as más, né? Tudo que a gente tem de bom, de ruim, tudo a gente entrega a Maria. Então, é uma consagração assim, total. Que, entretanto, esta dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente. Mas que essa devoção de entregar tudo não prejudique as nossas obrigações. Por exemplo, um pai que ele tem obrigação com a sua esposa e seus filhos. Então, a pessoa não pode falar assim, eu sou consagrada à Virgem Maria, então vou ter que fazer tudo, largar minha família. Não, você tem obrigação, você é casado, tem filhos. Né? Você tem obrigação no serviço, tem obrigação na igreja. Não vai abandonar nada, você só vai consagrar tudo, a sua família, a sua esposa.
seu tempo, seu trabalho, mas vai cumprir com as obrigações que você tem. Venha a estar no futuro. Por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa Vou a um deixar particular, pois não se contando faz esta oferta a não também ser não. conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. Terceiro, a consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Junto, Jesus Cristo. viu? A Santíssima Virgem como ao meio perfeito que Jesus Cristo escolheu É para o se unir a meio para nós chegar. e nós a Ele. E a nosso Senhor como o nosso fim último, O Senhor ao qual é o fim, devemos tudo onde o a que gente quer somos, chegar. como a nosso Redentor e nosso Deus. Artigo 2º. Uma perfeita renovação dos votos do batismo. Vou explicar agora, Disse acima, que é a conforme renovação. número 120, que a esta devoção podia se chamar muito bem uma perfeita renovação dos votos ou promessas do santo batismo. Todo cristão, antes do batismo, era escravo do demônio, Viu? pois lhe pertencia. Viu Na aí? ocasião do batismo, o cristão, por sua própria boca, ou pela de seu padrinho e de sua madrinha, renunciou a Satanás, às suas pompas e obras, e tomou Jesus É porque essa oração, o padrinho reza, ou um adulto que vai ser batizado, e na crisma também renova, a gente fala isso. O padre fala, né, o bispo, né, renuncia a Satanás suas obras, a gente fala, renuncia. Aí depois fala, creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, creio. É o que a gente fala. Só que a gente tem que falar, e isso aqui é pra gente lembrar de viver, né? Não tem, como eu falei, não adianta a gente ir lá falar, creio em Jesus Cristo, mas quando a gente sai a gente não crê. Tipo, não valeu você falar lá, né? Precisa falar lá sim, mas continuar vivendo aqui. Então, essa consagração faz a gente lembrar do que a gente prometeu e a gente põe em prática. Cristo para seu mestre e soberano Senhor, passando a depender dele na qualidade de escravo por amor. É o que se faz pela Escravo por presente amor. devoção. Renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, Si dando-se próprio também, né? inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Faz-se até algo mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outrem, pela boca do padrinho ou da madrinha, dando-nos a Jesus Cristo por procuração, nesta devoção fazemo-lo nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo. Eu nem entrar muito aqui da discussão que o pessoal tem sobre batizar criança ou não, mas na verdade essas críticas é mais que é para a pessoa mudar de igreja, né? Que no protestante eles têm várias igrejas, então cada um é batizado batizado é como se fosse da igreja ali, eles falam igreja de bairro, né? Mas batizar criança, né? Porque o batismo é nos consagrar a Deus. Então vai esperar a pessoa ficar adulta para consagrar a Deus? Não. O pai e a mãe têm essa autoridade, né? De dar o que é melhor para o filho. Então quando a criança já consagra ele a Jesus, né? O batismo. A criança adulta, ela só vai viver a fé, entendeu? Viver consciência, mas já vai se livrar. Como a gente viu a explicação aqui, né? Quando a gente não é batizado, a gente é escravo do diabo, né? Escravo do demônio. Aí quando a gente é batizado, que corta o pecado original, a gente nos tornamos filhos de Deus. Então o batismo não é para você ser participante de uma igreja de bairro, não. É para você ser de Deus, entendeu? Não é isso. Pelo menos de uma maneira expressa. Nem fazemos doação a ele do valor de nossas boas ações. Depois do batismo, ficamos inteiramente livres de aplicar esse valor a quem quisermos ou de conservá-lo para nós. Por essa devoção, damo-nos, porém, a Nosso Senhor pelas mãos de Maria e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. No santo batismo, diz Santo Tomás, os homens fazem o voto de renunciar ao demônio e às suas pompas. In baptismo volvent omnes ab renunciare diabolo et pompis eius. E este voto, afirma Santo Agostinho, é o maior e o mais indispensável. Votum maximum nostrum, quovovimus nos Christo esse mansurus. É também o que dizem os canonistas. Precipum votum nest, quod in baptisma te fatimus. O voto principal é o que fazemos no batismo. Quem, entretanto, guarda tão grande voto? Quem é que mantém fielmente as promessas do santo batismo? Não é um fato que quase todos os cristãos falseiam a fidelidade que no batismo prometeram a Jesus Cristo?
De onde poderá vir esse desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do santo batismo? E porque cada um não ratifica espontaneamente o contrato de aliança feito com Deus por seu padrinho e sua madrinha? É tão verdade isto, que o Concílio de Sens, convocado por ordem de Luís o Bonachão para pôr cobro às grandes desordens dos cristãos, declarou que a causa principal da corrupção então reinante vinha do esquecimento e ignorância em que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo, e não encontrou melhor remédio para tão grande mal do que induzir os cristãos a renovar as promessas do santo batismo. Aí como que o Santos falou assim, como que vamos fazer para as pessoas viverem o batismo? Renovar e lembrar o que tem de viver, né? É só a gente lembra, a gente põe na mente assim, ó, não posso mentir. Aí toda vez que você vai contar uma mentira, você vai lembrar, nossa, não posso mentir. Aí você vai falar, opa, não vou mentir. Pronto. Agora, se você esqueceu da mentira, você vai embora, entendeu? Então, como renovar? Como eu vou seguir os mandamentos? Sabendo quais são os mandamentos e colocando na minha vida cotidiana, entendeu? Como é que eu mudo? Sabendo que eu tenho que mudar e fazendo. Simples assim, né? Então é isso. É isso. O Catecismo do Concílio de Trento, fiel intérprete deste santo concílio, exorta os curas a fazer o mesmo e a relembrar aos fiéis que estão ligados e consagrados a nosso Senhor Jesus Cristo como escravos a seu Redentor e Senhor. Eis as palavras textuais. Parrocus fidelem populum ad eam rationem cortabitur ut sciat equissimum esse, nos ipsos non secus ac mancipia Redemptori nostro et Domino, in perpetuum adicere et consecrare. Ora, se os concílios, os santos padres e a própria experiência nos... Só ver que se teve a... acho que não introduziu, né? São Tomás, me fazem o batismo, voto de renúncia de suas pontas. O principal voto é aquele que fazemos o batismo de Santo Agostinho. Concílio de Sens, Luís o Bondoso. Aí fala Bonachão, né? Ele falou Luís o Bondoso. Aqui é o Catecismo de Trento. É esse que ele leu, ó. Levem os seus... Falando para os párocos, né? Que ele falou os curas, né? Nem tem o cura de Ars, né? Cura é os párocos, os padres. Levem os seus fiéis a recordar e crer que estão ligados e consagrados ao nosso Senhor Jesus Cristo, como escravos a seu Redentor e Senhor. Ele falou, Redemption, Senhor. Nos mostram que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram. Não é natural que se faça isto presentemente de um modo perfeito por esta devoção e consagração a Nosso Senhor por intermédio de Sua Mãe Santíssima? Digo, de um modo perfeito, porque nos servimos nesta consagração a Jesus Cristo do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem Maria. Respostas a algumas objeções. Santíssima Virgem Maria é o meio mais perfeito de chegarmos a Jesus. Né? Isso aqui Santo Agostinho explicou muito bem ali. Né? A primeira frase do tratado, né? Jesus Cristo veio ao mundo por Maria e é por Maria que ele deve reinar no mundo. Essa frase, né? É o meio mais perfeito de chegarmos a Jesus, é pela Virgem Maria. Não se pode objetar que esta devoção seja nova ou sem importância. Não é nova porque os concílios, os padres e muitos autores antigos e modernos falam desta consagração a Nosso Senhor ou renovação das promessas do batismo como de uma prática antiga, aconselhando-a a todos os cristãos. Esta prática também não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação. Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, torna-nos impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. Então, isso aqui é algumas objeções que as pessoas têm, né? Que é o que vai dizer ali, ó. Fala assim, não, mas se a gente vai entregar tudo para a Virgem Maria, como é que vai ficar a oração? A gente tem que rezar para os nossos parentes, porque tudo vai para ela. Aí ele vai explicar que, né, se vai para a Virgem Maria, ela vai saber direcionar melhor que a gente. Vai explicar isso.
A esses, respondo primeiro que não é Então, crível que nossos amigos, parentes ou benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço de nosso Senhor e de sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem. é como se você dissesse que Jesus e Maria não soubessem que, né, os parentes nossos estão precisando de ajuda no nosso coração. Então a gente fala, vou entregar para Jesus e os nossos parentes vão ficar sofrendo. Então parece até uma injúria dizer que Deus não sabe que os seus parentes vão precisar das suas orações. Então você vê, a gente é assim mesmo, todo mundo pensa assim, não tem jeito. Mas depois a gente compreende e fala, tá tudo certo, compreendi, né? Não precisa ficar magoado, não. Porque Deus quer nos ensinar, nos libertar. Né? Então, para isso mesmo, ser Valer liberto os mesmo. nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Segundo, esta prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. E bem ao contrário, esta circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que uma pessoa rica, que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse a algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a esse príncipe dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo. Então, é igual explicou ali, ó. Por exemplo, tem um rei e a gente dá toda a nossa riqueza a esse rei que cuida da gente, que a gente é escravo de amor. Então, como o dinheiro tá tudo ali, aí a gente pode chegar no rei e falar, ó, rei, tem um amigo meu que precisava de uma esmola, um dinheiro, você poderia ajudar? Aí falou assim, o rei ia ficar até feliz, ajudando alguém que você é servo, ele ia ajudar, entendeu? Mais ou menos a Virgem Maria, isso. Você entregou tudo a ela. Aí você fala, ó, minha parente tá precisando. Ela vai ficar feliz em ajudar, entendeu? Mas você deixa a decisão com ela e com Jesus. Porque Jesus, que é Deus, né, sabe a direção, e a Virgem Maria tudo leva para Jesus. Então gente, é um caminho certo. A gente está trocando o erro e o duvidoso pelo correto e certo. Então tivesse reduzido a vem para completa Jesus, né? pobreza para honrá-lo. Vem para Jesus. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Outros dirão talvez, Sou mais se eu der grata à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer talvez muito tempo no purgatório. Esta objeção, produto do amor próprio aí, e ó, da é isso que eu ignorância ia falar aqui, ó. Deus do amor próprio. Falou, não, se eu entregar para os outros, eu vou ficar sem. É amor próprio, né? De novo, falando que Jesus e a Virgem Maria não sabem quem está precisando. Sabe que a gente vai precisar também de oração, entendeu? Sabe melhor que a gente. Então, uma coisa que eu aprendi é assim, é melhor confiar no discernimento da Virgem Maria de Deus do que no meu. Porque às vezes eu não sei quem está mais precisando de oração. Mas a Virgem Maria sabe. Então eu falo, Virgem Maria, essa oração é totalmente sua para que a senhora decidir usar em quem sabe. Porque às vezes eu uso a oração para uma pessoa e a oração podia ser para 10. Né? Não sei. Então eu entrego Virgem Maria. É para a senhora direciona. Então eu não limito o meu baixo conhecimento, né, discernimento. Entrego para ela para ela usar para tudo. Entendeu? Amém. Às vezes a minha oração também não dá para 10, eu estou rezando para 10, ela, entendeu? Então, fala assim, deixa com quem sabe. Né? Quem sabe rezar. Então confia em Jesus e Virgem Maria. E aí o resultado vai ser muito melhor. Entendeu? Vai ser resultado certo, né? A liberalidade de Deus e de sua Mãe Santíssima destrói-se por si mesmo. Uma alma cheia de fervor e generosa, que antepõe os interesses de Deus aos seus próprios, que tudo o que tem dá a Deus inteiramente, sem reserva, que só aspira à glória e ao reino de Jesus Cristo por intermédio de sua Mãe Santíssima, e que se sacrifica completamente para obtê-lo, esta alma generosa, repito, e liberal, será castigada no outro mundo por ter sido mais liberal e desinteressada que as outras? Muito ao contrário, é a esta alma, como veremos a seguir, que Nosso Senhor e sua Mãe Santíssima se mostram mais generosos neste mundo e no outro, na ordem da natureza, da graça e da glória. Vejamos agora, o mais brevemente que pudermos, os motivos que nos recomendam esta devoção,
os maravilhosos efeitos que ela produz nas almas fiéis e as práticas desta devoção. Amém. Esse foi o capítulo 5, capítulo 4, desculpa. E se puder dar uma curtida aqui, né? Curtir, deixa aqui no comentário o que você achou, suas dúvidas. Também vou deixar aqui o formulário para você deixar suas perguntas, né? Tem um site aqui que você pode baixar o tratado e rezar. E lembramos que essa consagração é a promessa, renovação das promessas batismais, né? Então, vamos seguir em frente, né? Esse livro que mudou a vida do Papa João Paulo II, né? Também mudará a nossa, né? A gente entender verdadeiramente o que é a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Então Deus abençoe nossa vida por isso conhecido. Eu esqueci a luz. Mas tudo bem, não importa. Então, salve Maria!